Meus queridos do segundo ano, como é que estão vocês? Vamos embora. Capítulo 18, Estado e Poder. Não é isso que a gente está vendo? Então, vamos lá. O que é que a gente falou até agora? Nós falamos sobre a questão do poder e da política dentro do liberalismo clássico. Então, a gente falou nesse capítulo, Estado e Poder, capítulo 18, essa primeira página, essa segunda página, onde há uma foto, né, de um desfile militar, de polícia militar, porque estávamos falando de poder. A visão do liberalismo clássico. A gente já sabe que o liberalismo foi uma ideia política e também foi uma ideia econômica. O liberalismo é uma ideia política segundo a qual não pode haver uma sociedade onde uma ou duas classes possuam privilégios, não só de deter o poder e impedir que outras camadas sociais cheguem ao poder, como também ter isenções de qualquer natureza, ou seja, serem dispensados de certas obrigações, enquanto o restante da sociedade é obrigada a responder, se responsabilizar por essas obrigações. O que é que o liberalismo estava combatendo? Estava combatendo a sociedade do antigo regime, onde o clero e a nobreza não pagavam impostos e não eram julgados pelas leis comuns. O julgamento para esses dois estamentos era um julgamento especial. Outra coisa, o clero e a nobreza, que na França eram chamados de primeiro e segundo estados. Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, não pagavam nenhum tipo de imposto, enquanto a burguesia e o restante da sociedade carregava sobre as costas a carga pesada, pesadíssima dos tributos, dos impostos, não é? Então, o liberalismo político é contra esse tipo de sociedade e defende o surgimento de uma sociedade na qual não haja privilégios de espécie algum. E aquela história, não é? Todos são iguais perante a lei. É claro que na prática a gente sabe que os mais ricos serão mais iguais. Sejam nobres ou sejam burgueses, na prática, aqueles que detêm o poder econômico terminarão tendo mais direitos. E o liberalismo econômico? Não é o nosso caso aqui de estudar, mas surgiu na mesma época. O liberalismo econômico é contra a estrutura econômica do antigo regime, ou seja, do mercantilismo. Está lembrado que você estudou com o professor de história mercantilismo, né? Monopólio, balança comercial favorável, protecionismo, metalismo, pacto colonial. Está lembrado desse negócio? Monopólio é quando o Estado detém o poder de controle sobre todas as atividades econômicas. É claro que ele pode transferir algumas dessas atividades para particulares, em troca de impostos que ele receba. Quer ver um exemplo disso, não é? Teoricamente, o Brasil pertencia à coroa portuguesa, ao reino de Portugal. E o rei é que deveria definir como o Brasil seria colonizado. O que fez o soberano português Dom João III? Ele transferiu para particulares, a pequena nobreza de Portugal, a despesa, o esforço para a colonização do Brasil, criando as capitanias ou donatarias hereditárias. Não é isso? Então, uma pessoa, em nome do rei, iria gastar do seu dinheiro, do seu cabedal, do seu patrimônio, o que fosse necessário para desenvolver aquela capitania. Pronto. O monopólio real. A capitania é uma doação provisória. A qualquer momento o rei pode pedir de volta.
Claro que ele terá que indenizar as despesas que foram feitas, mas a decisão final é do rei. Protecionismo é quando o soberano impede que produtos estrangeiros ou empresas estrangeiras concorram com a produção nacional, a produção local. Para proteger, por exemplo, os seus vinhos, em especial o vinho verde, Portugal cria uma série de leis para impedir que um outro país, a Espanha, a França, a Itália, vendam o seu vinho mais barato que o vinho português. Criam-se impostos, taxas, para que o vinho estrangeiro seja mais caro que o produto nacional. Isso é interessante, proteger o produto nacional, mas no mundo capitalista você sabe que a concorrência ela é importante. Não só para melhorar a qualidade dos produtos, mas reduzir o preço desses produtos. Em nível teórico, é isso, o protecionismo. Balança comercial favorável. Um país deve exportar mais e importar menos, né, para que ele tenha sempre uma balança comercial superavitária, ou seja, ele ganhe mais, né, e perca menos comprando produtos estrangeiros. Metalismo. Se acreditava, não é, como a moeda era cunhada, fundida em metal precioso, né, pelo menos uma parte da moeda ou era ouro ou prata, era necessário que um país tivesse ou no seu território ou em suas colônias metais preciosos, ouro e prata, a fim de garantir a qualidade, a validade, a valorização de sua moeda. E por fim o pacto colonial. A necessidade de colônias para que elas tenham produtos que sejam rentáveis no mercado internacional ou que elas sirvam para produzir metais preciosos ou especiarias. Em vez de buscar especiarias na Índia, por exemplo, o açúcar, era muito melhor plantar o açúcar no Brasil. Estava mais perto da metrópole do que a Índia e mais perto do mercado consumidor, a Europa. Então, o liberalismo econômico é contra esses princípios. Primeiro, não quer colônia. O ideal do liberalismo econômico é que todos os países sejam independentes e o comércio entre os países se faça livremente, já que pelo pacto colonial, colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Não é isso? Outra coisa, que protecionismo coisa nenhuma. Países têm que se especializar naquilo que eles sabem fazer de melhor. Então, o Brasil produz açúcar, café, fumo e algodão. Para que diabo o Brasil querer ter manufaturas? Não. Com o açúcar, o Brasil comprará as manufaturas que precisa. A Inglaterra não pode produzir açúcar no Brasil. Então, a Inglaterra compra o nosso açúcar e vende os seus produtos manufaturados. Não é isso? O Estado não deve proteger absolutamente nada. O livre comércio, a livre concorrência entre os mercados, entre as empresas e entre as nações. Essas ideias irão embasar a revolução industrial, mas também irão embasar, por exemplo, a célebre Revolução Francesa. A gente já sabe que o liberalismo político e o liberalismo econômico surgiram na Inglaterra. O liberalismo político com John Locke e o seu livro, né, sobre tratados, o primeiro e o segundo tratado, sobre um governo civil e eclesiástico, ou, como normalmente a gente cita, segundo tratado de um governo civil. E o liberalismo econômico surgiu também lá no Reino Unido, um escocês chamado Adam Smith, Adão Ferreira, né, traduzindo assim para o português. Adam Smith escreveu um livro, Investigação sobre a Riqueza das Nações, ou simplesmente A Riqueza das Nações. E nesse livro
ele mostrava a importância da livre concorrência, do comércio, da industrialização. Foi, portanto, no século XVIII que essas ideias irão se consolidar e chegarão no século XIX já dando base ao funcionamento dos países industrializados e dos países que ainda iriam se industrializar. Muito bem, a gente viu que politicamente uma das bases do liberalismo clássico do filósofo John Locke é o exercício das liberdades individuais, não é isso? O direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito à propriedade, o direito à felicidade. Lembre que todos os filósofos, desde Aristóteles, trabalharam a ideia de que o objetivo da vida humana é a felicidade. O objetivo da política é fazer com que uma sociedade possa ser feliz, possa realizar os seus sonhos. Então, felicidade não é uma coisa subjetiva que dependa de cada um. Filosoficamente, a felicidade é o destino, o objetivo de todos os seres humanos, tanto individualmente quanto coletivamente. John Locke também dizia que quando um governo qualquer, um governante, cria dificuldades para que esses direitos fundamentais, essas liberdades individuais se realizem, ou seja, um governo tirânico que não respeita o direito à vida, prende, mata, sequestra, tortura, pinta miséria, não respeita o direito à liberdade, prende, impede as pessoas de falar, não é? Exila, tortura. Quando um governante toma a propriedade do indivíduo, cria dificuldades para que ele possa produzir, né, com sua indústria, com sua manufatura, né, sufocando as pessoas com impostos abusivos. E quando transforma a vida coletiva numa infelicidade, numa desgraça geral, onde todo mundo desconfia de todo mundo, diz John Locke que esse governante tem que ser derrubado. O pacto social que criou aquele Estado não está funcionando. Uma das partes, o governante, o governo, a elite que governa, não está cumprindo com a sua obrigação, não está respeitando o contrato político que defende a liberdade, a propriedade, né, o direito à vida, o direito à felicidade. Então essa população pode se revoltar contra esse governo. Você está lembrado que é em cima dessas ideias, né, o direito de rebelião, que os norte-americanos, os colonos ingleses lá da América do Norte, das 13 colônias, romperam o pacto colonial, né, e com isso abriram, né, a porteira, abriram espaço para que outras colônias funcionassem do mesmo jeito. Então, o texto fala sobre as liberdades individuais, a liberdade, a igualdade, a autonomia dos indivíduos, né? Muito bem. Aí a gente vira a página seguinte, onde tem o Estado civil, o Estado e a sociedade civil, Hegel e o Estado, né? A crítica de Marx a Hegel. A gente falou como Hegel tinha uma visão do que era Estado, não é? Que além do governo, dos governantes, além dos partidos políticos, a sociedade tem outras formas de organização para exigir os seus direitos, né? É a chamada sociedade civil organizada, ou simplesmente a sociedade civil. Por exemplo, os sindicatos, tanto os sindicatos de trabalhadores como sindicatos de patrões. A gente, por exemplo, tem um sindicato dos professores, sindicato dos professores e dos trabalhadores nos estabelecimentos particulares de ensino. Então, os professores que trabalham no NAP, os professores que trabalham no Damas, que trabalham no Colégio São Luís,
Em outros colégios, eles podem se filiar a este sindicato, ao sindicato dos professores, como também os coordenadores, os psicólogos escolares, os auxiliares de disciplina, pessoal que trabalha, não é, na reprodução de texto, não é, pessoal que digita as provas. Você trabalhou numa escola particular, você tem um sindicato. Mas existe o sindicato dos diretores e proprietários de escolas particulares, para defender os seus interesses de patrões. Existe o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos patrões. Existem os conselhos que regem as atividades dos profissionais liberais, não é? Conselho Regional de Medicina, CRM. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, CREA. Tá vendo? A OAB é a organização da sociedade civil que atende especificamente os interesses dos advogados. Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Psicologia e Psicólogos e Psicoterapeutas, Conselho Regional, Conselho disso. Você está percebendo? Os clubes esportivos têm associação, a Federação Brasileira, né, de Futebol de Salão, Federação Brasileira de Voleibol, Federação Brasileira não sei de quê, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Está vendo? A sociedade tem formas de organização. Os clubes sociais de diversão, o Cabanga Yacht Clube, que cuida das pessoas que têm uma ligação com os esportes amadores ligados à água, né? A vela, por exemplo, os barcos a motor, coisa desse tipo. Associação por todo canto. Associação dos catadores e recicladores do lixo urbano. Associação dos carroceiros, associação dos caminhoneiros, associação... É a sociedade também que se une através de suas atividades profissionais ou de interesses intelectuais para defender aquilo que julga importante para o exercício de sua profissão. Veja que existem os partidos políticos que vão chegar ao poder, que se transformarão em governantes e governados. Mas a sociedade tem outros mecanismos também para pressionar os governantes a criarem leis que visem a proteção dessas atividades. Não é isso? Muito bem, Hegel, a gente viu na aula passada, Hegel é o camarada que vive numa região do que hoje a gente chama a Alemanha. Nessa época, a Alemanha está dividida em várias regiões, algumas são estados, são reinos, como o reino da Prússia, né? Mas não tem uma unidade. Aquela região inteira fala alemão, tem a ver com o antigo Sacro Império Romano Germânico, mas não formam um país. E o sonho de Hegel era que todos os povos que falam alemão e escrevem na língua alemã formassem um país chamado a Alemanha. Então Hegel diz que a forma mais perfeita de organização social é o Estado. Hegel tem, portanto, uma teoria de que o Estado é aquele momento em que a sociedade inicia o seu caminho para a perfeição. Nenhuma associação humana é tão perfeita, tão necessária e indispensável quanto o Estado. Na verdade, o que Hegel quer defender, e ele defende isso, é essa unificação do povo alemão. Unificação essa que ele não viu. Ele morreu antes, bem antes disso acontecer. Mas aconteceu em 1870.
Se eu não me engano, Hegel morre em 34, 1834 ou 1831. Pronto. Hegel morreu em 31. E a Alemanha se unificou em 1870, 40 anos depois praticamente, 39 anos. Tá vendo? Então há uma lógica naquilo que Hegel defende, de dizer que o Estado é a coisa mais importante e que, portanto, ele precisa existir e que, mesmo com todos os defeitos, é porque o Estado está num processo de aperfeiçoamento. Marx vai contrariar Hegel. Hegel foi um camarada que exerceu uma influência enorme nas universidades do pensamento da Alemanha no início do século XIX. Na verdade, durante todo o século XIX. Marx é um daqueles camaradas que, por estudar numa universidade alemã, Karl Marx, ele vai ser influenciado pelas ideias de Hegel. Mas Marx vai dizer, olha, eu sei que Hegel é um mestre, eu sei que ele é admirado por muitos, mas Hegel tem algumas falhas. Hegel esqueceu de dizer, e aí vem a crítica de Karl Marx sobre a estrutura estatal. O que é que Marx diz? Marx diz que o Estado, a sociedade organizada em governantes e governados, ela não surgiu a partir de um contrato, como dizem os liberais. Nem o Estado é a melhor forma de organização, a mais perfeita, a mais justa, aquela que se baseia em leis que representam o interesse geral. Não. Marx diz que essa visão está errada. Que em um determinado momento da história surgiu a propriedade privada. Ou seja, uma parcela das terras que pertenciam à aldeia, que tinham, né, uma propriedade coletiva, uma parcela dos rebanhos, das minas de metais. Não precisa ser metais preciosos. Metais para fabricação de instrumentos, de ferramentas. Essas riquezas, parte das florestas, o uso da água dos rios ou de um lago, essas riquezas naturais, elas foram apoderadas por uma parte da aldeia, guerreiros e sacerdotes. E aí o que aconteceu? Essa parte que ficou pertencendo a uma minoria passou a produzir e ser dividida para uma minoria. Enquanto o restante da propriedade, o restante do rebanho, o restante das minas, das águas, das florestas, dos bosques, tinha que ser dividido pela maior parte dos habitantes daquela aldeia neolítica, né? Daquele grupo, daquela sociedade. Tinha que ser dividido entre muitos. O que era produzido ali tinha que ser dividido entre muitos. Enquanto na propriedade privada, o que se produzia era dividido para poucos. Então sempre sobrava. Havia o que a gente chama de acúmulo de riquezas, o excedente. E a cada geração, esse excedente ia crescendo. A propriedade privada também. O que antes era um terreno, virou, ao longo de anos, um latifúndio. Outra coisa, esses que detinham a propriedade privada, através de guerras, né, obrigavam determinados trabalhadores derrotados a trabalhar para eles, compulsoriamente, obrigatoriamente. Surgia o que nós chamamos a escravidão primitiva. Então, o que acontecia com o passar dos séculos? Quem tinha a propriedade privada, os grandes proprietários, a cada passagem de ano, a cada nova guerra, eles ficavam mais ricos. E o seu latifúndio, e o seu rebanho, e as suas riquezas se multiplicavam. Enquanto para os outros, claro, havia o crescimento também. Só que aquilo tinha que ser dividido com muitos. Então não havia excedente, não sobrava nada. Essa camada que enriqueceu, que se tornou dona da propriedade privada, vai terminar impondo a sua vontade
sobre a maioria, sobre o restante. E, lógico, justificava esse controle, justificava esse domínio através de ideias religiosas. Não, nós descendemos dos deuses, nós temos contato direto com os deuses, nós temos essa riqueza porque os deuses nos abençoam. Nós somos os porta-vozes da vontade divina. Note que essa camada rica também está associada à força religiosa, às ideias religiosas. Guerreiros e sacerdotes, portanto, serão os primeiros governantes. E Marx mostrava isso como isso funcionava, não é? Usando Grécia e Roma como modelo, que eram as sociedades clássicas, não é? Que a história naquela época melhor conhecia. A gente ainda estava decifrando os hieróglifos do Egito, a gente ainda estava decifrando a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, né? Estávamos ainda decifrando a escrita dos persas, do Império Persa, a escrita dos fenícios. Tudo ainda estava sobre o mundo antigo, oriental, ainda estava sendo estudado, né? Mas Marx acertou. A origem do Estado está ligada à propriedade privada, né, e aos direitos especiais que os grandes proprietários, ao final do Neolítico, na chamada Idade dos Metais, conseguiram ter. Os grandes proprietários que se confundiam com guerreiros, a nobreza guerreira, e com os primeiros sacerdotes. Dessa maneira, né, Marx, ao mostrar como surgiram as primeiras polis da Grécia e a urbis Roma, Marx mostrou que essas sociedades nasceram como estados, monarquias primitivas ou realezas, a partir do controle e do domínio de uma elite sacerdotal e de uma elite guerreira, que se torna uma elite proprietária de terras e de escravos. Aí ele passa para a Idade Média. Ele mostra que na Idade Média existiam guerreiros, a nobreza feudal, sacerdotes, o clero cristão, que detinha o poder no mundo feudal. E os servos e vilões eram os trabalhadores, os mercadores também. Ele mostrava que na Idade Moderna, no Antigo Regime, no mundo mercantilista, você tinha a nobreza palaciana, o soberano, o rei, né? O clero, ou o clero protestante ou o clero católico, associado ao poder real, é o padroado e o beneplácito, e abaixo disso uma burguesia que não tinha direitos políticos, que não podia se fazer representar e não podia decidir as políticas públicas, as políticas econômicas. O que é que Marx, então, também está criando? Ele não só está explicando a origem do Estado através da concentração de renda, através da propriedade dos meios de produção, dos bens, da riqueza, como também ele está mostrando que em todas as épocas havia um conflito entre dois grupos dentro da sociedade estatal. Um grupo que detinha a riqueza e um grupo que não detinha. Um grupo que comandava e outro grupo que obedecia. Um grupo que explorava e outro que era explorado. E, obviamente, entre esses dois grupos havia um confronto de ideias. A isso, Marx e Engels, eu esqueci de dizer, não é como a gente fala em Marx, fala em Engels também, chama luta de classes, que é um dos pilares, não é? Uma das colunas de sustentação das ideias marxistas. Então, para Marx, todo o Estado burguês que existe hoje, Marx está falando no século XIX, né? Então Marx diz, todo o Estado que existiu até agora, até hoje, até a época dele, é na verdade um Estado construído em cima da exploração dos mais fortes sobre os mais fracos, dos proprietários sobre os não proprietários, dos dominantes sobre os dominados. E entre essas duas camadas
há sempre uma tensão, um confronto, luta de classes. Confronto esse que termina gerando, ao longo dos séculos, mudanças. E Marx diz: como é possível acabar então com essas formas de Estado em que uma minoria controla a maioria? Marx diz que só existe uma solução: é que a camada dos dominados, dos trabalhadores, a quem Marx e Engels chamam de proletariado, proletário porque a única riqueza que esses pobres têm é sua prole, ou seja, seus filhos, seus descendentes. Né? Então ele diz: a única forma é o proletariado se convencer dessa exploração. Quando o proletariado percebe que ele está trabalhando, né, se matando para receber um salário deste tamanhinho, morrendo de doenças, sem nunca conseguir construir o seu próprio patrimônio, quando ele se convencer dessa exploração, então ele vai se organizar. E a partir dessa organização, os trabalhadores devem montar uma revolução. Uma revolução para derrubar esse estado injusto, esse estado de exploração, essa sociedade que mascara a miséria dos trabalhadores. Marx está na segunda Revolução Industrial. Você está lembrado que nessa época, século XIX, 1850, você está lembrado que trabalhadores, né, muitas vezes, eram obrigados a dar uma jornada de trabalho de 14 horas por dia para ganhar uma desgraça, um salário ínfimo. Que as mulheres também trabalhavam, mulheres pobres. Mulher de rico não trabalha, mas mulher pobre trabalhava. Trabalho feminino sempre existiu entre os pobres. E as mulheres ganhavam metade do salário dos homens, trabalhando a mesma quantidade de horas na mesma atividade. E havia ainda o trabalho infantil. Crianças de 10, 12 anos trabalhando em condições desgraçadas, infelizes. Inclusive nas minas de carvão, na Inglaterra, na Polônia, na Alemanha, na Itália, na França. Está vendo? Então Marx diz: isso não é possível. Vocês chamam isso de democracia liberal burguesa, né? E diz que todos são iguais, mas isso é uma mentira. 90% da população não tem direito nenhum. É preciso criar um Estado governado pelos trabalhadores, onde a maioria mande e não a minoria mande sobre a maioria. Marx chama essa mudança, não é, do regime capitalista, da exploração capitalista sobre os trabalhadores para um governo de trabalhadores, chama de ditadura do proletariado. Por que ele não diz democracia? Porque ele diz que a maioria governará sobre uma minoria e vai impor a vontade da maioria. Então ainda não será uma democracia. E quando haverá uma democracia? Uma democracia de trabalhadores? Quando todos os países do mundo abolirem o capitalismo e todos os países do mundo fizerem sua revolução proletária, quando não mais existir exploração do homem sobre o homem, aí o sistema capitalista vai deixar de existir e teremos o comunismo final. Você já sabe pelo seu professor de história que isso nunca se realizou, né? Na prática, as ideias de Marx foram colocadas para funcionar, primeiro em países que não eram completamente industrializados, que é o que Marx dizia: só pode haver revolução de trabalhadores, de proletários, em países que têm industrialização. E a gente sabe que países que fizeram revolução industrial eram países pouco industrializados. A Rússia, que foi o primeiro, a China, onde 90% da população trabalhava nos campos, né? Cuba, países como Angola e Moçambique, já no século XX, na segunda metade do século XX, que eram países também industrialmente atrasados. Nunca aconteceu uma revolução de proletários, de trabalhadores, na França,
na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, países altamente industrializados nunca fizeram revolução proletária. Não é que a ideia de Marx esteja... O que estava errado foi Marx imaginar que necessariamente, quanto mais industrializado, mais as injustiças iriam provocar revoluções. Não foi assim. O que aconteceu é que a burguesia liberal, percebendo que a luta de classes terminaria levando à revolução, a burguesia começou lentamente a criar leis que davam aos trabalhadores alguns direitos, algumas vantagens. E aí o que é que vai acontecendo? Desde o final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores em muitos países alcançaram uma legislação trabalhista que garantia a redução da jornada de trabalho, o aumento de salários, em alguns países até a participação no lucro das empresas, o que fazia com que esses trabalhadores, no máximo, criassem sindicatos para defender alguns interesses, mas nunca fazer a revolução. E os países onde houve revolução do proletariado terminaram se tornando ditaduras sobre o proletariado. Países socialistas como a Rússia de Stalin, a China de Mao Tse-tung, não é isso? O Camboja, Angola, Moçambique, Cuba, vários países que se tornaram socialistas, que falavam de governo dos trabalhadores do proletariado, nunca se tornaram governo de proletariados. Então, é isso que fala sobre Marx e o Estado. Aí, é nessa página onde você tem o retrato de Napoleão, que para Marx era o melhor exemplo do Estado burguês. Um ditador republicano que virou imperador para impor a vontade da minoria burguesa sobre o governo. Então, há um texto, e no texto há uma foto bonita de uma primeira revolução de operários na França, a Comuna de Paris. Note que meu livro está riscado. Tem um texto aí que fala sobre essa classe operária e a revolução, que eu vou ler para vocês. A revolução precisava ser orientada por interesses universais. Caso contrário, o movimento revolucionário podia se confundir com um simples golpe de Estado destinado a preservar o poder de uma classe social específica. Marx dizia que não adianta haver uma revolução de trabalhadores num só país, na Alemanha. É preciso que em todos os países onde existe o capitalismo, essa revolução aconteça. É por isso que um lema, uma frase que sintetiza essa revolução dos trabalhadores no mundo, dentro da visão marxista, é: trabalhadores do mundo, univos, aproximem-se, juntem-se. A exploração é igual nos Estados Unidos, na China, no Japão, na África, no Brasil. As ideias de combater a exploração contra o capitalismo têm que existir em todo mundo. Não adianta a revolução num país só. A revolução do proletariado tem que ser uma revolução universal, coisa que a gente sabe que também não aconteceu. Ou seja, os seguidores de Marx foram os primeiros a desobedecer os objetivos, as ideias que Marx havia criado para nortear como é que a gente chamaria? A revolução que ele pretendia. Então, é interessante, que você veja esse capítulo lendo essas partes que a gente trabalhou. Tá bom? Na próxima semana, a gente segue daí. Até lá, então.